Palavra o senador Jorge Seife. Senhor presidente, bom dia, boa tarde. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Obrigado, senhora Thaisa, por comparecer aqui. Senhor presidente, senhor relator, eu não posso afirmar, nós estamos fazendo aqui um trabalho de investigação, nós não podemos afirmar que a senhora Thaisa realmente colocou a mão, operou, trabalhou, desviou. Mas um fato é inconteste. E nós precisamos aqui realmente ouvir a depoente. Que as empresas, em nome da senhora, foram hubs societários e financeiros. Empresas que a senhora é sócia, recebendo valores de intermediárias ligadas às associações e ao lobista careca. Então, é lamentável. Será que pessoas ligadas à senhora, familiares da senhora, esposo, usaram a senhora de laranja? Pode ser, que a senhora não sabia de nada e prestou o CPF. No entanto, isso não a isenta de responsabilidade. A senhora tem uma carreira que é invejável por muitos, minha irmã também é médica, a senhora tem especialização. No entanto, alguém então, se a senhora, eu vi a senhora do meu gabinete respondendo ao nosso relator, alguém usou a senhora. Se a senhora realmente não abandonou a medicina para entrar nessa sujeira que escandaliza hoje o Brasil. A senhora é empresária e médica e apontada como sócia de 3 empresas, Curitiba Consultoria, THJ e Centro Médico VitaCare. E a senhora é esposa do então procurador do INSS e aparece como sócia das empresas que receberam milhões de intermediários conectados, né? Os fluxos financeiros já foram descritos, 11,9 milhões, que indicam o Virgílio, né, por meio das contas no nome da senhora, pagamentos da Prospect Venus e o Camilo, que é, no final, o careca, conhecido nacionalmente, e a CNN também traz que a senhora recebeu, que a senhora, quando digo suas empresas, 3,7 milhões de outras empresas intermediárias. Curitiba Consultoria recebeu mais de 7 milhões do mesmo circuito, e documentos aqui da CPMI registram que a Prospect pagou 2,2 milhões a Curitiba Consultoria. Então, já temos quebra de sigilo protocoladas, e isso aí vai nos ajudar realmente a materialidade e relevância probatória, né? As contas do nome da senhora, dona Thaisa, foram vias de recebimento de valores de um esquema, a começar pela Prospect, no exato período que o INSS, sob a orientação jurídico-administrativa do seu marido, liberou descontos em massa, né? E o que nos choca ainda é o gatilho, a janela temporal. A CONTAG, em outubro e novembro de 23, apresentou listas com dezenas de bilhares de benefícios a liberar. E o Virgílio mudou o entendimento do INSS dizendo: não há nenhum óbice jurídico. Então é muito difícil, né? É muito difícil, de alguma forma, poder excluir a senhora se o marido da senhora dá um parecer, as empresas da senhora receberem esses milhões. É muito difícil, né? De alguma forma, de conseguir buscar acreditar, inclusive no que está na Constituição, que é a presunção de inocência. Já o Stefanuto mandou operacionalizar o desbloqueio em lote de mais de 34 mil beneficiários, criando um ambiente explosivo de consignações sem consentimento. Então isso tudo liga, infelizmente, a senhora, o que eu lamento muito, porque a senhora acabou participando, ou direta ou indiretamente, de um esquema bilionário, né, que fraudou aí os cofres públicos, e o pior, pessoas fragilizadas, de 80, 70 anos, que ganham um salário e eram descontados 100, 200, 300 reais, fora ainda os descontos, o consignado, que a gente ainda vai chegar lá, né? Por fim, senhora Thaisa, eu tenho algumas perguntas, não sei se eu vou ter tempo aqui ainda, 5 minutos, né? Eu vou, na verdade,
sobre a Prospect Vênus Camilo, quais contratos, notas fiscais, escopos entregáveis justificam 2,207 milhões para Curitiba Consultoria? Gostaria de saber da senhora. Outra, detalhe os 3,7 milhões recebidos das intermediárias relacionadas às entidades. Qual foi o serviço efetivamente prestado? Sobre o lote da CONTAG, qual interlocutor político administrativo pediu despacho de não há óbice jurídico? Se bem que essa pergunta é para o seu marido. A cronologia conjugal, né? A senhora assinou ou endossou contratos durante a chefia do Virgílio, lá no INSS? Houve comunicação formal de conflito de interesses, AGU a CGU? Se sim, cadê os documentos? Que já é outro crime. Porque pessoas ligadas a entidades públicas, como o irmão de Lula ou a dona Taísa, não poderiam estar fazendo essas intermediações. E sobre sigilos, se a senhora concorda com uma ampliação da quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático, para a senhora provar sua inocência e das suas 3 empresas, né? Já existem requerimentos parciais. E por fim, senhor presidente, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência, independente das respostas da nossa depoente, uma proposição de quebra de sigilo bancário fiscal ampliada das 3 empresas da senhora Taísa e o espelhamento de contas intermediárias da Prospect, da Vênus e do Camilo e pessoas físicas associadas. Quebra de sigilo contábil, livros, razão, diários, contratos, notas fiscais, comprovantes de entrega de serviços para vincular o pagamento à prestação. De repente, realmente, as empresas dela fazem um trabalho idôneo, mas se ela concordar com isso, ainda ajuda, inclusive na tese que ela é inocente e realmente prestava serviço a malfeitores. Por fim, cruzamento temporal entre ordens de desbloqueio do INSS, do Virgílio, né, com os pagamentos, né, se realmente coincidem as datas. E, por último, uma ação cautelar, senhor presidente, para a indisponibilidade de bens, pessoas físicas jurídicas. A AGU já obteve parcialmente alguns bloqueios, no caso do INSS, mas ampliar esse alcance aos envolvidos desse núcleo. Com a palavra, eu passo a palavra então para a senhora Taísa, se quiser responder as minhas perguntas. Senador, novamente eu vou dizer que eu prestei os meus trabalhos e eu tenho toda essa documentação que a minha defesa técnica está juntando nos autos. Tenho as notas de todas essas empresas, de todos esses trabalhos prestados. No mais, eu vou permanecer em silêncio. Obrigado, senhora. A senhora concorda com a quebra de sigilo da senhora ampliada, com a disponibilidade de bens? Eu vou permanecer em silêncio. Isso já diz muito. Obrigado. Com a palavra o senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, eu quero mais uma vez parabenizar a Vossa Excelência pela sua condução dessa tão importante comissão. Obrigado, Excelência. Ao passo que eu também cumprimento o relator. Eu quero agradecer o comparecimento da depoente, ao passo que eu aqui também quero saudar a Ordem dos Advogados do Brasil nas pessoas dos 2 advogados, tanto a doutora Isabela como o doutor Maurício. Saiba que eu sempre luto nessa comissão para que seja garantido todos os direitos individuais, coletivos, constitucionais, porque eu acho que, como delegado que eu fui, a beleza de uma investigação está mesmo diante da recusa em falar ou do direito constitucional ao silêncio, eu ter a capacidade intelectual de coletar provas de natureza objetiva e subjetiva para alcançar o resultado, quer seja incriminando, quer seja opinando, até mesmo pelo arquivamento, muitas vezes assim como fiz como delegado. Então, eu pelo menos tenho como premissa na minha conduta aqui que eu acho que nenhum ordenamento jurídico se sobrepõe a um comportamento ético e moral. Então, meu comportamento é nesse sentido. Então, eu quero agradecer à senhora Thaisa Hoffmann pelo comparecimento e eu vou fazer alguns questionamentos. Naquilo que a senhora puder esclarecer para a comissão, eu vou ficar contente e, óbvio, naquilo que a senhora entender que não possa, eu tenho que respeitar e espero que essa comissão seja diligente para aprovar aquilo que a gente almeja. O fato é que nós tivemos, infelizmente, um rombo
de bilhões para aposentados e pensionistas, para pessoas em grau alto de vulnerabilidade social, e que os responsáveis têm que ser penalizados, quer seja aqueles que de qualquer forma tenha concorrido para a prática criminosa, né? Independente se foi antes, durante ou depois, doa a quem doer, porque o princípio é constitucional, todos somos iguais perante a lei. Então, agora nós tivemos sim um recorte histórico, e esses são fatos, de que no governo Bolsonaro, vários documentos comprovam que tinham sido alertados sobre esses descontos fraudulentos e que poderiam ter sido evitados e que infelizmente não fizeram. Agora, o governo atual, com responsabilidade e com compromisso, efetuou o ressarcimento de 2,16 bilhões para aquelas pessoas que foram lesadas como premissa daquilo, e vai atrás de quem efetivamente se enriqueceu de forma ilícita, criminosa, com a vítima dessas milhares de aposentados e pensionistas. Eu queria saber da senhora, a senhora é casada? Eu vou permanecer em silêncio. Para responder se é casada? É uma pergunta de qualificação, Excelência. Então, nós moramos juntos. A senhora pode me informar, por gentileza, quanto tempo a senhora convive com seu companheiro? Desde 2017. 2017. O patrimônio da senhora teve um acréscimo de 18 milhões no período de 2019 a 2025. A senhora atribui que, após o relacionamento com seu companheiro, esse patrimônio teve uma ascensão, ou ele já sempre foi fruto do trabalho exclusivo da senhora? Eu vou permanecer em silêncio por orientação dos advogados. Perfeito. A senhora recebeu 7,5 milhões em transferências das empresas do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes. A senhora pode falar qual foi o motivo desse pagamento? Eu vou permanecer em silêncio. Aqui nessa comissão, esse seu Antônio Carlos, eu questionei a ele como que teria sido feito essa transferência, e ele me respondeu, aspas, material intelectual da área médica voltada a um futuro projeto que eu tenho para o aplicativo com aposentados, e não só aposentados, mas todos. A senhora não pode me informar, já que ele falou que esse pagamento se deu em virtude desse material intelectual que a empresa da senhora teria prestado. Qual teria sido esse material intelectual que a senhora teria prestado a essa pessoa? O que eu expliquei anteriormente, Excelência, os meus trabalhos, pesquisas clínicas relacionadas à saúde e à população em geral. Como que esse trabalho ele vai repercutir para dar uma assistência para o aposentado ou pensionista que foram lesados? Eu não consigo entender. Porque uma coisa é prestar esse serviço de pesquisa a uma instituição. No caso aqui foi o seu Antônio Carlos. Mas como que isso era repassado ou tinha como repercussão para as pessoas que foram lesadas? Não, esse material era feito baseado nessa questão de informação na área da saúde, em todas as áreas, em todas as sub-áreas da saúde, justamente com a intenção de melhorar a qualidade de vida, a prevenção de saúde dessas pessoas de modo geral. Segundo a Polícia Federal, a senhora com seu companheiro adquiriu mais de 6 milhões em imóveis à vista. Mais de 6 milhões de imóveis à vista, entre 2020 e 2024, inclusive alguns pagos em dinheiro. A senhora pode me falar ou tentar descrever de onde vieram esses recursos para esses investimentos? Não, por orientação, eu vou ficar em silêncio. Eu fico só assim, o que me move está na política é eu tentar transformar a vida das pessoas. Se você pegar, e aí eu deixo claro se a CPMI quiser fazer a quebra do meu sigilo, porque eu acho que eles vão até chorar, porque eu sou delegado de polícia aposentado, que muito me orgulha, e sou senador.
Então, é simples. Basta você pegar minha declaração de imposto de renda que você vai ver o que eu tenho se é compatível com minha renda. Então, com todo respeito, é um direito da depoente, mas realmente você tem uma ascensão patrimonial dessa. Eu queria fazer eu pediria até que nessa pergunta que eu vou fazer à senhora, se a senhora pudesse até consultar os seus advogados. No Brasil, existe uma lei de proteção a testemunha e réu colaborador, inclusive com hipótese, senhor presidente, de extinção da punibilidade, inclusive com mudança de nome, de endereço. A senhora não quer fazer uma delação premiada? Porque aí a senhora pode ser beneficiada com isso. A senhora é uma mulher, é uma mãe, é uma pessoa que tem uma profissão, talvez fazendo uso da delação premiada, porque diante de fatos não há argumentos. Eu volto a falar, você tem provas objetivas e subjetivas em que você tem, inclusive com depoimentos, e que pode vir a, quem sabe, assegurado contraditório e ampla defesa, recair numa responsabilização criminal. Então eu pergunto à senhora, a senhora não quer fazer uso da delação premiada para de alguma forma se beneficiar, e aí a gente pararia a comissão por algum momento para que a senhora manifeste esse interesse em fazer a delação premiada. O que a senhora acha? Eu agradeço, excelência, mas eu tenho plena convicção da verdade e que os fatos serão todos esclarecidos com as devidas provas. Só para explicar para o senhor, eu nunca... Não, só porque meu tempo está terminando. O veículo Porsche 2022, ele estava na posse do seu Antônio Carlos. Ele foi transferido para o nome da senhora. Houve pagamento? Como ocorreu essa transação? O carro estava no nome do Antônio Carlos. O Careca. E ele passou para o nome da senhora. Como que foi o pagamento desse carro? Esse foi dinheiro vivo também? Eu vou permanecer em silêncio e quero retomar a pergunta anterior. Nunca paguei nenhum imóvel dinheiro vivo e um desses apartamentos que o senhor citou está financiado pela Caixa Econômica Federal. Perfeito. Eu quero, assim, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de ter feito esses questionamentos. Quero que a senhora saiba que eu tento conduzir a minha fala da forma mais ética e legalista possível. Agradeço as contribuições da senhora, ao passo que agradeço aos advogados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Contarato. Com a palavra o deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente, deputados, deputadas, senadores e senadores, senhora Thaisa, rapidamente, presidente, no início da minha intervenção, quero aproveitar meu tempo para fazer 2 esclarecimentos. Foi feito aqui um questionamento sobre a senhora Thaisa Hoffmann, perguntando a ela se ela tem alguma relação de parentesco com alguém do mundo da política. Ela é do Paraná. Evidente que isso foi uma insinuação de que ela poderia ter algum tipo de relação de parentesco ou de proximidade com a ministra Gleice Hoffmann. Eu liguei para a ministra e quero aqui dizer que a ministra Gleice Hoffmann não conhece a senhora Thaisa, não tem relação de parentesco, desconhece qualquer vínculo que possa existir e, portanto, refuta qualquer insinuação dessa natureza. Acredito, inclusive, que a senhora Thaisa poderia ter respondido essa pergunta. O fato de ela não responder isso gera também esse tipo de insinuação, esse tipo de especulação maldosa. Segundo lugar, eu já expliquei aqui, mas tem um senador que vem aqui, fala e vai embora, então a gente nunca... Não adianta a gente responder as coisas para as pessoas que não estão presentes. A AGU nunca se manifestou no mérito sobre a questão do desconto associativo. É uma pergunta formal sobre a legalidade. Se for feita uma pergunta para a consultoria jurídica da Câmara e do Senado sobre se desconto associativo das entidades é legal ou não, a resposta vai ser que é legal. Tanto é que tem um projeto para mudar. Então, tentar insinuar algo sobre a conduta do ministro Jorge Messias ou da AGU, como se ele tivesse se manifestado no mérito sobre essa questão, não é verdade. Então, estou de novo aqui desmentindo essa questão. Senhora Thaisa, eu quero dizer à senhora que eu vim para essa CPI aqui com um objetivo.
ajudar o país a entender esse roubo que aconteceu dentro do INSS, roubo de bilhões de reais que foram tirados de aposentados e aposentadas. Esse dinheiro permitiu que pessoas que nunca trabalharam, pelo que me consta não é seu caso, a senhora é médica, tem uma profissão, tem uma história, pessoas que nunca trabalharam, senhora Thaís, enriqueceram da noite para o dia. Jovens de 30, 35 anos se tornaram milionários, os chamados Golden Boys do INSS. Lá em 2022, do governo Bolsonaro, seu marido, na época, era já procurador-geral do INSS, concedeu autorização para entidades fantasmas saquearem o dinheiro da conta dos aposentados, das aposentadas, dos pensionistas, das pensionistas. Veja, senhora, a crueldade. Eu quero falar para a senhora, olhando no seu olho, com todo respeito, a crueldade que foi cometida contra a senhora. O contador destas entidades fantasmas, dos Golden Boys, é o mesmo contador da senhora. Eu não posso acreditar, doutora Thaís, que a senhora lá em Curitiba ia conhecer essa gente, esses falsários, esses picaretas com Lamborghini, Ferraris, relógios Rolex. Agora veja, doutora Thaís, a senhora conhece o contador Palombo? A senhora conhece esse contador? Contador das empresas da senhora? Vou permanecer em silêncio, senhor. Provavelmente a senhora nem conhece esse contador. Aí tem um tal de Lequinho lá de Sergipe, doutora. Transferiu 3.700.000 reais para uma empresa de consultoria lá em Curitiba. Não é razoável, a senhora me entende? Quer dizer, não é razoável que alguém vá acreditar que em 6 meses a senhora recebeu, pelo trabalho de consultoria, em torno de 1.200.000 por mês, como consultoria, para empresas como essa, lá de Sergipe. Aí tinha um Porsche do senhor Carlos Camilo Antunes. E aí o que fez eu imagino o Virgílio? Transferiu o Porsche para o nome da senhora. A senhora, eu não acredito, sinceramente, senhores, que essa senhora tenha chegado no Camilo e disse, olha, me dá um Porsche aqui. Por que ela faria isso com ele? Então, a senhora é jovem, tem uma profissão, tem filho pequeno. A senhora está sendo utilizada por essa quadrilha. Eu estou convencido disso. Eu sei que é delicado, eu sei que é difícil. Talvez aqui nem seja o local mais oportuno, né? Nós estamos aqui numa CPI. Mas, doutora, se a senhora não fizer um gesto no sentido de se desvincular desse esquema criminoso, infelizmente, e a sua advogada está aqui, sabe disso, a senhora vai ser presa. A senhora vai para a cadeia. E eu não acredito que a senhora roubou. Eu acho que a senhora não é inocente. Porque não entra também tanto dinheiro, milhões de reais, na conta de uma pessoa do dia para a noite, e ela não sabe e não se preocupa de saber onde é que vem esse dinheiro. Diz que a senhora estava aqui, consta aqui a documentação, encomendando um apartamento no edifício Sena Tower, no Balneário Camboriú, um apartamento de 28 milhões. Quer dizer, uma médica endócrina lá de Curitiba, da noite para o dia, vira milionária e resolve comprar um apartamento lá em Camboriú, no Sena Tower, por 28 milhões. Não é razoável, essa história não para em pé. Essa história não para em pé.
Essa história do contador, para mim, ela é muito grave. Porque como é que o contador dos Golden Boys, o contador das empresas fantasmas, o contador dos ricaços milionários, é o mesmo contador da empresa da doutora Taísa, gente? Alguém me explica uma coisa dessas? Então, senhor presidente, infelizmente, nós estamos aqui diante de uma pessoa que, do meu ponto de vista, repito, não é inocente nessa história, porque ninguém movimenta todos esses milhões de reais, mas ela não é a chefe do esquema. Ela não é o chefe dessa quadrilha, desse esquema criminoso. Agora, se eu já não tinha uma boa opinião sobre esse Virgílio, por tudo que eu já ouvi, depois que eu estou vendo o que ele fez com a senhora tem uma criança pequena. Se esse cara tivesse o mínimo de vergonha, ele batava no peito e dizia, não, a minha mulher é inocente. A Taísa nunca roubou um centavo. Um cara que tivesse um mínimo de dignidade, de respeito pela senhora, esse cara não deveria sequer deixar a senhora estar depondo aqui. Porque o advogado dele tinha que dizer aqui para nós, olha, não tragam a Taísa, porque ela não tem culpa de nada. E se ela tem alguma culpa, foi acreditar em mim. Mas não deixaria a senhora ser exposta aqui como a senhora está sendo exposta para todo o Brasil, doutora. A senhora tem uma profissão, a senhora é médica, a senhora pode recomeçar a sua história, a sua caminhada. E vai destruir a sua vida por conta desse bando de ladrão que enriqueceram sem nunca trabalhar. A senhora estudou, Universidade Federal, é médica. O cara que veio aqui esses dias, o Felipe aquele, fez questão de dizer para nós que nem estudar quis estudar. Para quê? Para roubar de aposentado e da aposentada. Então, doutora Taísa, eu vou dizer uma coisa para a senhora, talvez não seja nenhum momento aqui mais oportuno, mas eu vou dizer uma coisa para a senhora, não vale a pena, doutora Taísa. Senta aqui um cara de 30 anos, a gente olha lá, movimentou 2 bilhões de reais. E eu acho que a comissão tem que estar com a porta aberta para a senhora, para a sua advogada, para a hora que a senhora quiser, talvez fazer uma reunião reservada com o presidente, com o relator, e nós vamos ser parceiros, para a senhora pagar por aquilo que a senhora vai ter que pagar, mas para nos ajudar a chegar nos cabeças desse esquema criminoso, que é o grande objetivo dessa comissão e é o grande objetivo do Brasil, doutora Taísa. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Zé Trovão. Doutora Taísa, cumprimento a senhora respeitosamente. Quero dizer que, para mim, não é um motivo de nenhum orgulho ter que interpelar uma mulher. Eu acho que, como disse o deputado, as nossas mulheres têm que ser protegidas. E um homem tem que proteger a sua família. A senhora está, num momento, numa situação que não nos agrada muito. Nós estamos aqui por conta de uma das fraudes que são as fraudes mais bizarras do nosso país. Roubar uma criança é um devaneio, mas roubar uma pessoa que está à beira da morte, que está cumprindo o seu ciclo, é pior ainda. E quem de nós pode acusar a senhora? Quem de nós pode afirmar que a senhora roubou? Nenhum de nós. Mas podemos dizer à senhora que há indícios de um crime cometido por empresas que a senhora mesmo as criou, que gerenciou. Há um forte indício de tudo isso. O silêncio não é a melhor opção. Nunca foi. Ficar calado diante de um juiz, ficar calado diante de um plenário, isso só traz aquela velha frase que às vezes eu não concordo muito, né? Porque às vezes o silêncio é a melhor opção, mas nesses casos não acho que seja. Quem cala, consente.
E quando a gente não consegue entender... Pessoal, faz silêncio, por favor, que eu fico calado nessa comissão enquanto vocês estão falando. Quando a gente não tem essa consciência de que o crime, de que o roubo não é a melhor via e que a gente não tem coparticipação com isso, a gente fala. Eu vi aqui, por exemplo, na segunda-feira, uma mulher que sentou a essa mesa e deu um show, falou a noite inteira. O que foi perguntado, ela respondeu, bateu no peito, mesmo mentindo. Inclusive, eu sou coautor de um pedido de prisão contra ela porque ela mentiu nessa comissão. Mas mesmo ela mentindo, que ela escolheu outro caminho, ela falou. E falou muito bem. O que me preocupa hoje é que, mais uma vez, sucessivamente, nós estamos aqui com pessoas que criaram empresas e que num curto espaço de tempo enriqueceu essas empresas, movimentou valores milionários e que não quer sequer falar. É muito difícil isso. Eu entendo o trabalho da doutora Isabela, do doutor Maurício. Vocês estão fazendo o que vocês recebem para isso. E é um direito. Mas eu me pergunto se vocês não estão jogando a cliente de vocês em uma situação um pouco pior do que falar. A estratégia da defesa não tem que ser questionada pelo parlamentar, por gente. Claro que posso. Quem disse para a senhora? Cita para mim aonde eu não posso questioná-la. Deputado Zé Trovão, Vou entrar no ela se manifestou. Vossa Excelência. Não, a presidência não vai Pare meu acolher. tempo, por favor. Vossa Excelência tem o direito de falar da maneira que Claro desejar. que eu tenho o direito, Desde não que faltei com respeito a ela. Perfeitamente. Um minuto a mais para o deputado Zé Trovão. E não faltei com respeito à defesa. Prossiga, deputado. Pois não. O que nós estamos falando aqui hoje é que tem uma mulher sentada numa cadeira, a qual poderia estar conversando com essa CPMI, sendo tratada como estou a tratando agora, respeitosamente, e nos respondendo o que nós gostaríamos de ouvir. Mas ok, se é para seguir esse caminho, a gente pode seguir esse caminho. Vamos seguir esse caminho, então não precisa fazer perguntas. Então a gente chega aqui e fala que a senhora e o seu Virgílio desviaram o dinheiro dos aposentados. Acabou. É esse o caminho que quer seguir? Quando a gente tenta ser educado, tenta ser respeitoso, vamos ser afrontados? Olha, é desgastante isso. É desgastante. E eu vou dizer uma coisa, presidente, vou encerrar minha fala com isso. Nós precisamos mudar o Código Penal brasileiro, nós precisamos mudar as leis brasileiras e nós precisamos criar lei perpétua, cadeia para sempre, para quem rouba. E acabou. Para crimes que são hediondos, para crimes que são absurdos como o que nós estamos vendo. Com todo o respeito, dona Thaís, não estou lhe acusando, mas estou dizendo que há indícios. E como a senhora não vai nos responder, fique a consciência da senhora, se a senhora fez ou não fez. E eu espero que a Polícia Federal, que o Ministério Público, quando terminar essas investigações, absolvam os inocentes e condene os culpados. E eu vou torcer muito para que a senhora esteja do lado dos inocentes. Eu não estou aqui para torcer que pessoas sejam presas e jogadas no cárcere. Mas a senhora tem uma carreira muito importante como médica que não deveria estar sendo jogada no lixo agora. Falou muito bem o deputado que me antecedeu. O seu marido tinha que ter vergonha na cara, batido no peito e não permitido que a senhora estivesse aqui assumido tudo sozinho e vindo aqui. Vai vir. E eu espero que ele faça o contrário da senhora e pelo menos responda. Muito obrigado.